E aí galera, beleza? Eu sou Henrique Frank, 19º brasileiro a ter escalado o Monte Everest e criador do projeto 14.000+, a busca em ser o primeiro brasileiro a alcançar o cume das 14 maiores montanhas do mundo, as 14 montanhas com mais de 8.000 metros. Então galera, bem-vindos aí ao nosso segundo vídeo da nossa série para o YouTube. E hoje vamos falar um pouco sobre segurança, gerenciamento de riscos. Mas antes de começar, eu quero te convidar para te inscrever no canal para receber todas as notificações aí dos novos vídeos e aproveitar, se tu gostar, tiver algo para comentar sobre o que a gente está falando aqui, comenta, deixa teu recado, todos os comentários eu respondo e aproveita para curtir e compartilhar, nos ajudar a esses vídeos chegarem pro mundo. Quando se fala em gerenciamento de risco, em segurança na montanha, muito se pensa em equipamentos, em GPS, em rastreador. Essa é uma parte importante de gerenciamento de risco, mas eu acho que, como eu disse, é uma parte. Então, eu quero, antes de falar dos equipamentos que eu uso na montanha, eu quero falar sobre os outros pilares da segurança e gerenciamento de risco que eu adoto nas minhas expedições. Eu trabalho sempre com 4 pilares. Então, o primeiro é o planejamento, que eu acredito que é fundamental. Então, eu não vou detalhar aqui um planejamento de uma expedição, mas eu acho que toda a gestão de risco começa em planejar bem uma expedição. Não tem como eu prever os riscos que a gente vai passar, inclusive determinar que equipamentos eu vou levar, e desde roupas, barraca, até GPS, rastreador, rádio, telefone. Então, se eu não tiver um bom planejamento, se eu não souber até que altitude eu vou ir, se eu não souber quantos dias eu vou ficar na montanha, o que eu vou ter para comer, então qual é a chance de eu ficar desidratado, se eu vou ter água disponível ou não, se eu preciso levar mais gás para derreter neve. Então, o planejamento ele é fundamental para que a gente não se exponha a riscos desnecessários. Então, na verdade, a ideia dos equipamentos é que eles supram os riscos que a gente não consegue não correr. E tudo aquilo que a gente consegue precaver com um bom planejamento deve ser feito. O segundo pilar, então, do planejamento, do gerenciamento de riscos, para mim, são os procedimentos. Então, eu considero que a gente tem basicamente 3 tipos de procedimentos que devem ser seguidos e nunca negligenciados, assim como qualquer procedimento. É para isso que eles existem, né? O primeiro são os procedimentos de técnicas de escalada e de segurança em ambiente vertical. Então, são técnicas que, por exemplo, eu desenvolvo nas minhas escaladas em rocha, e eu sempre gosto de dizer que a gente faça aquilo que a gente está acostumado a fazer e não aquilo que a gente sabe que é certo. Então, por mais fácil que seja a escalada que eu faça num final de semana qualquer aí para me divertir, eu sigo os procedimentos à risca para que quando eu esteja em dificuldade eu faça o que eu preciso, o que eu estou acostumado a fazer, que é o que precisa ser feito, e não qualquer outra coisa. Porque se eu sempre fizer as coisas erradas porque eu estou num ambiente seguro, quando eu tiver dificuldade eu vou acabar fazendo o que eu estou acostumado a fazer. Então, gosto de frisar sempre isso. Não vou entrar em detalhe em que nós usar ou qualquer outra coisa, porque é um assunto super longo. Recomendo, para quem tem dúvidas sobre isso, recomendo fazer um curso de escalada em rocha. Mas se quiser ler mais sobre isso, eu recomendo esse livro aqui, Escale Melhor e com Mais Segurança. O link está aqui embaixo na descrição do vídeo, do Flávio da Flon, aí, que é uma das grandes referências em procedimentos de segurança e escalada em rocha no Brasil. É uma bíblia aí da segurança em escalada. Outro procedimento é o que eu chamo de cadeia de comando, então de comunicação. Então, sempre que eu vou para a montanha, eu deixo algumas pessoas avisadas do meu cronograma, do meu planejamento. Então, o que eu vou fazer e principalmente que dias eu vou ficar sem comunicação e que dias eu vou voltar a entrar em contato. Então, o primeiro nível, no caso, seria as pessoas que estão bem próximas. Seria tipo o refúgio onde a gente deixou o carro, normalmente onde a gente
o último local onde a gente coloca a mochila nas costas e entra na montanha é um local que tem alguém que pode ficar responsável por isso e está habituado a ficar responsável por isso. Por exemplo, no Cordão del Plata, eu sempre fico no mesmo refúgio, o Refúgio São Bernardo, e lá eu deixo eles comunicados qual vai ser meu planejamento, aonde eu pretendo estar a cada dia e principalmente que dia eu vou estar de volta. E claro que em alguns locais a gente tem a possibilidade de se comunicar em rádio para poder atualizar esse roteiro caso precise, mas se eu não conseguir comunicação por rádio, eu tenho por obrigação retornar, independente de achar que poderia ficar mais dias na montanha. Tá, isso acontece por quê? Porque se eu tá combinado com eles, eles têm meu roteiro, a gente viu a previsão do tempo juntos, então eu sei que dia eu tenho que estar de volta. Então eu digo para eles, tal dia eu estarei de volta. Se naquele dia eu não aparecer, então eles vão acionar outros montanhistas, uma equipe de resgate, eles vão começar um processo aí de busca e de compreender o que aconteceu, porque o Henrique não voltou da montanha. Caso eles não façam isso e passe 2, 3 dias, o segundo grupo na cadeia de comando são os guarda-parques, quando eles existem. Por exemplo, na Argentina, no Chile, é muito comum os parques serem mais organizados e terem guarda-parques. Então, quando eu entro no parque, eu comunico que eu estou entrando, quais são meus planos, que montanhas eu vou subir e que dia eu pretendo estar de volta. Então, os guarda-parques eles não têm esse compromisso tão grande, porque o compromisso deles é de controlar quem está entrando, se está saindo, mas não tanto o cronograma de cada expedição. Então, o que acontece? Se eu não tiver retornado, então passou 1, 2 dias daquela data prevista, daí sim eles vão dar início a um resgate, mas eles primeiro sempre vão tentar fazer contato, vão eles entrar na montanha e tentar nos encontrar antes de acionar um resgate mais robusto. E o último caso é alguém que está no Brasil, normalmente alguém próximo, com vínculo familiar, mas com vínculo emocional, que é alguém que, cara, se tu não fizer contato dentro de uma data limite, essa pessoa vai começar também um processo de busca. Essas pessoas é importante que a gente passe para eles o que eles devem fazer, que etapas eles devem cumprir se a gente não fizer contato. Então, está estabelecido, até o dia X eu tenho que voltar a conseguir falar com eles. Então, se eu não voltar, então o primeiro passo é ligar para a polícia do país onde eu estou, o segundo é entrar em contato com o refúgio e assim por diante, até se estabelecer um processo de busca. Então, esse é um procedimento que eu gosto de adotar. E o último procedimento, assim, eu gosto de adotar algumas regras de ouro nas minhas expedições. Então, o que seriam isso? Lá no planejamento a gente estuda as rotas e identifica os locais mais perigosos e que precisam de mais precaução. Então, por exemplo, num lugar que a gente sabe que está muito exposto a avalanche, a gente sabe que lá não pode parar para descansar. Isso é uma regra de ouro. Em tal lugar não se para descansar, se passa de capacete e todo mundo encordado. Outra regra de ouro, por exemplo, no Everest era até as 2 da tarde tem que estar de volta, porque a gente sabe que depois a chance de a gente pegar a noite no retorno é muito grande, isso torna as coisas muito mais perigosas. Então, de acordo com a montanha e com o nível de experiência dos integrantes, a gente estabelece as regras de ouro, e essas regras estão ali para serem cumpridas, independente se a gente está muito próximo de alcançar o objetivo e acha que dá. Se a gente definiu que aquela é uma regra de ouro, ela não pode ser quebrada e deve ser obedecida por quem quer que seja, desde o integrante mais inexperiente até o guia. O terceiro pilar do gerenciamento de risco que eu considero são os equipamentos. Claro que se tu for considerar uma expedição em que a gente vai estar na altitude, no frio, todo equipamento é um equipamento de segurança, desde da luva, do tipo de meia, da bota que a gente usa, tudo é equipamento de segurança. Então aqui eu vou me deter aos equipamentos que não são equipamentos de trekking, de trilha, de escalada, mas que são equipamentos que para serem usados para garantir que a gente volte para casa.
Tá? Então o primeiro seria sempre ter um GPS, tá? Que de preferência algum onde a gente possa carregar um track log, alguma coisa assim. Então se alguém já fez aquela via que a gente está fazendo, a gente carrega a rota nele e utiliza para não se perder. Eu utilizo um relógio, um Fenix 3 da Garmin, tá? Já me tirou de bastante enrascada. Claro que quando eu utilizo ele, que eu não utilizo nenhum GPS de mão mais robusto, são locais onde mais visitados, então onde a rota não é tão difícil de encontrar. Daí o que eu faço? Então dificilmente eu sigo o track log na ida, porque a via é identificável. Claro que isso faz com que num dia ruim eu não possa tentar subir, porque para tentar subir num dia ruim a gente precisa ter uma marcação de GPS para poder subir. O que eu faço então? Então eu sempre ligo o rastreio e vou lá, faço a minha escalada. Se em algum momento o tempo virar, que nem aconteceu no seu São Bernardo, na Argentina, no passado, daí o tempo virou, entrou nuvem, a gente não consegue mais ver o caminho. Então, cara, nossa visibilidade aí era de 2 metros, daí eu clico aqui, encerro o track e ligo o track back. E a partir dali o relógio me ajuda a seguir exatamente o mesmo caminho que eu fiz para chegar até aquele ponto. Ele me ensina, ele me ajuda a fazer de volta até o refúgio. Então isso acaba sendo fundamental, já me tirou de bastante enrascada, até porque algumas montanhas tu não pode errar o caminho errado vai te levar para um desfiladeiro, vai te levar para um lugar inóspito, onde tu vai ficar sem comida, sem água. Então errar o caminho é muito perigoso. Outro equipamento que eu costumo usar é um rastreador. Então esse aqui é o Gen 3 da Spot, atualmente já está no Gen 4, tá? Mas ele é um equipamento que, associado a um pacote de dados que tu paga mensal, anual, ele te permite então mandar 3 tipos de mensagens, então, que são pré-programadas. Então o botão do meio é um botão de rastreio. Então sempre que tu vai sair para fazer alguma escalada, alguma trilha, alguma coisa, tu aciona ele e ele vai te rastrear. Então quem está no Brasil ou quer te acompanhar, ele vai acessar uma página web e lá ele vai conseguir ver aonde tu está. E a gente pode cadastrar se tu quer que isso atualize de 1 em 1 minuto, de 2 em 2, de 5 em 5. Claro que quanto maior a frequência de atualização, maior o consumo de bateria. Então, por exemplo, eu adoto 5 minutos. Então, de 5 em 5 minutos, atualiza minha posição e as pessoas conseguem saber se eu estou bem ou não. Tá? Outro botão é o OK, que eu considero como um checkpoint. Então, as pessoas cientes do meu cronograma, elas sabem que naquele dia eu vou dormir em tal local. Então, se eu der o OK, elas vão receber uma mensagem. Essa mensagem ela fica tanto na página como ela fica também, ela vai para algumas pessoas pré-cadastradas. Então, algumas pessoas de referência eu cadastro para elas saberem que está tudo bem. Então, por exemplo, eu disse que eu vou dormir no acampamento 1 do Everest essa noite. Então, se eu der o OK, quer dizer que eu cheguei lá e que está tudo bem, eu estou a salvo, ninguém precisa ficar preocupado, eu consegui montar acampamento, está tudo certo. Ou quando é cume também. E outro é uma outra mensagem pré-programada. Então, se tu quer deixar outro tipo de mensagem pré-programada, também pode utilizar esse outro botão aqui, tá? O botão da esquerda. Depois tem 2 botões protegidos. Um botão de ajuda, então ele vai para alguém, aquela pessoa, por exemplo, que eu falei que é de referência no Brasil, ele vai para uma pessoa. E mais ou menos o que esse botão significa? Ele significa: estou bem, estou a salvo, mas não consigo voltar sozinho, estou machucado, alguma coisa aconteceu e eu preciso de ajuda, mas eu não estou correndo risco de vida. Então eu considero assim esse botão, então só uso nesses casos. Então ele fica protegido aqui, eu não consigo apertar ele sem querer, para que eu não acione um resgate sem querer. E outro botão é um SOS. Então a Spot ela é conectada com a GEOS, que é um sistema de
rastreio e resgate. Caso eu, tanto que o botão é vermelho, como vocês podem ver aqui, e se eu abrir e apertar esse botão, ele vai acionar um resgate relacionado a GEOS. Isso está diretamente vinculado ao tipo de pacote de dados que tu assina com a Spot. Tá? Então esse são as funções. Ela tem uma outra função que é, caso o sistema de rastreio esteja ligado e tu fique mais do que um determinado tempo, que é pré-programado, tu escolhe que tempo é esse. Eu, por exemplo, adoto 4 horas. Se eu estou com o GPS, com o rastreio ligado, eu ficar 4 horas parado no mesmo local, e ele vai acionar também um resgate. Ele vai considerar que alguma coisa saiu errado e eu estou com problemas, que eu não consegui desativar ou o que quer que seja. Tá? Então esse é um equipamento que de fácil manuseio e muito útil para segurança. Tá? Outro equipamento são os equipamentos comunicadores. Tá? Basicamente são 2 tipos. Tá? Um são os rádios, que podem ser usados tanto para comunicação com uma base, por exemplo, no Everest com um acampamento base, na Argentina com um refúgio de referência. Então, vou mudar minha programação. Eu comunico o refúgio, ele fica ciente, ou às vezes até para algum luxo, tipo, estou voltando e quero que me espere que a janta está pronta. Eu passo um rádio. Então ele serve para isso. Importante que seja um rádio de dupla frequência, porque assim eu posso manter 2 frequências abertas e, por exemplo, estar em comunicação ou escutando aí essa comunicação com o refúgio e a comunicação entre a equipe. Então, digamos que a gente tenha 2, sempre uma pessoa experiente na frente, outra atrás, e essas 2 pessoas têm um rádio. Se a gente precisar dividir o grupo, essas pessoas conseguem se comunicar e pedir ajuda ou dizer como é que tá, o que quer que seja. Então, a comunicação na montanha é sempre importante. Então, eu utilizo os rádios da Baofeng, tem um bom custo-benefício e funcionam muito bem na montanha, em ambientes inóspitos. Então, são rádios UV-HF, então eles permitem 2 tipos de banda, então permitem uma segurança e garantir que a comunicação vai acontecer. Outra solução seria um telefone satelital. Tá? Eu não tenho aqui para mostrar, mas o telefone satelital ele funciona como um telefone utilizando satélites e permite que te comunique com qualquer lugar do mundo. Os telefones são muito bons quando a gente vai fazer expedições em áreas mais remotas, então onde não tem um acampamento base, por exemplo, e a gente precisa de uma atualização então, de previsão do tempo. Então ele acaba servindo não só para pedir resgate, mas também para a gente se manter atualizado. Então eu conseguiria, por exemplo, ter alguém rastreando minha expedição aqui no Brasil, ele olha a previsão do tempo na internet e me manda uma mensagem, por exemplo. Então eu recebo e sei como o tempo vai se comportar e posso, inclusive, dizer para ele se eu vou adaptar meu cronograma ou não. Tá? E por último, um equipamento que nem sempre é considerado equipamento de segurança, tá? Mas eu quis incluir aqui, que é um oxímetro de dedo, tá? Que basicamente permite que eu me avalie durante a expedição. Então é muito importante que cada um tenha o seu, mas numa expedição aí de 2, 3 pessoas, se tiver um, tá bom. E o que ele faz? Então ele dá pela medição através do infravermelho no dedo, ele diz a saturação de oxigênio no sangue e com base nisso a gente consegue tomar algumas decisões sobre prosseguir, sobre se manter na altitude que a gente está ou inclusive uma atitude mais drástica de evacuar algum integrante por problemas de aclimatação, inclusive então, doenças relacionadas à altitude. Considero como equipamento de segurança porque a gente nem sempre consegue identificar, né? Precisa muita experiência para a gente saber exatamente o que a gente está sentindo. Às vezes a gente está bem mas está com uma pequena dor de cabeça e começa a ficar assustado. Então esse oxímetro permite que a gente se rastreie. Então eu considero esse um equipamento de segurança porque estar saudável na montanha acho que é o mais importante. Assim, ninguém vai lá para ficar doente. E por último, então, mas não menos importante,
que tem ele. Então, para as expedições de montanha, eu sempre considero esse Galera, era isso que eu tinha para falar um pouco sobre gestão de riscos, segurança. É isso que eu faço. Esses equipamentos que eu uso são esses procedimentos. Então, mas reforço boa intenção, uma intenção vão me salvar. Claro que tem uma infinidade de outros equipamentos, então cadeirinhas, são equipamentos que também vão prover a nossa segurança na montanha, mas que eu acho que estão muito mais vinculados aos procedimentos de escalada e daí seria muito mais complexo do que para a gente abordar nesse vídeo. Então se tu gostou, por favor, te inscreve no canal, compartilha, comenta. Vamos bater um papo sobre segurança. Se tu não concorda com o que eu disse, comenta também. Eu não sou o dono da verdade, eu só estou contando aqui o que eu costumo fazer. E se tu adota outros procedimentos, outros pilares na tua gestão de risco, comenta aqui e vamos conversar. De repente tu tem algo que tu use e eu possa usar também. Beleza? Valeu, muito obrigado e até a semana que vem.